Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a profissão de cientista de dados. Nosso grupo ele é formado pelo Eduardo, a Eveline, a Patrícia e a Rebeca. Nessa apresentação, nós vamos abordar alguns tópicos em específico, sendo eles o que é a ciência de dados em si, o que é um cientista de dados, quais são as práticas dele, o salário que ele pode chegar a receber, as áreas de atuações que são possíveis da sua profissão, as principais ferramentas utilizadas neste trabalho e as habilidades que são necessárias para um cientista de dados ter. O que é ciência de dados? Ciência de dados é um campo que busca extrair conhecimento e insight de dados estruturados e não estruturados, também conhecido pela união de diferentes áreas, como estatística, programação, matemática e até áreas relacionadas à tomada de decisões, visando estratégias pensando no futuro. E de onde surgiu a profissão do cientista de dados? Com a explosão dos dados digitais e do Big Data, juntamente ao desenvolvimento de inteligências artificiais e a popularização das ferramentas analíticas, cresceu a necessidade da procura de profissionais capazes de desenvolver, analisar, processar e interpretar dados essenciais para o funcionamento dessas tecnologias e até do mundo atual. E o que o cientista de dados faz? O cientista de dados aplica técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina para descobrir padrões, tendências e relações nos dados, possibilitando assim a criação e execução de modelos preditivos e algoritmos de segmentação. Na prática, o cientista de dados ele possui várias funções diferentes. Algumas delas podem ser a coleta dos dados, extraindo informações para poder realizar as suas análises, a limpeza e o pré-processamento destes dados, podendo tirar as inconsistências e transformando em formatos mais úteis para a análise. Analisar de forma exploratória os dados usando métricas, como média, mediana, desvio padrão, Q quadrado e etc. Ele testa modelos antes de apresentá-los. Essa apresentação pode ser feita através de gráficos, relatórios, dashboards. Hoje em dia existe uma gama muito grande de softwares e plataformas que ajudam nessa parte. As principais ferramentas utilizadas por um cientista de dados são ferramentas que possibilitam visualização do banco de dados e também a organização e operação desses dados. Para gerenciar e manipular os dados, são utilizados programas como SQL, NoSQL, MongoDB e Cassandra. Também é comum apresentarem relatórios como dashboards e gráficos, então utilizam programas como Tableau e Power BI. Utilizam bibliotecas voltadas para a manipulação de dados. A linguagem de programação mais utilizada é a Python e R. O domínio de todas essas ferramentas traz uma vantagem significativa no mercado de trabalho, sendo crucial para a realização de análises práticas. Em relação ao salário do cientista de dados, tem uma grande variação, que vai dependendo da sua experiência, da localidade e alguns outros fatores. No Brasil, um cientista de dados júnior ganha entre 4 e 6 mil reais mensais, chegando até um líder especialista ganhando aí acima de 25 mil reais mensais. Nos Estados Unidos, o cargo júnior pode iniciar em US$ 60.000 anuais e, para cargos de líder e especialista, pode chegar até US$ 250.000 anuais. Bom, as oportunidades de trabalho de um cientista de dados são inúmeras, uma vez que o mundo atual ele vive com uma gama tão grande de dados que pode ser necessário um cientista em cada área, seja no direito, na medicina, na psicologia, na criminologia, na área de TI em si, várias áreas de atuação. Aqui trouxemos três muito interessantes que são a pesquisa acadêmica, onde eles estão constantemente descobrindo novas formas de manipular os dados e algoritmos, contribuindo para expandir ainda mais a área. A indústria, onde é usada para entender o comportamento do consumidor,
fazendo uma conversão, também trabalhando aí com pessoas de marketing, de design, etc. A área de finanças e saúde, que em setores mais sensíveis como esses, é necessário um cuidado maior, porque se trata de situações de muito risco, podendo esse trabalho melhorar a qualidade dos cuidados dos pacientes, cuidados com investimentos e etc. Aqui trouxemos para demonstrar algumas vagas relacionadas a cientista de dados de Brasília. Temos a contratante Qualifica RH do Parque Shopping. As linguagens exigidas são Python, R, Big Data. O salário é de R$ 8.000 e o horário é presencial, de 8 às 18. Também temos a ByteDev. As linguagens de programação exigidas são SQL, Python e R. O salário não foi informado e o horário de trabalho é remoto e flexível. Temos mais um exemplo com a contratante Logistei. A linguagem de programação exigida é a Python, R e Big Data. Seu salário não foi informado e o horário de trabalho é híbrido. O cientista de dados precisa de algumas habilidades, como desenvolver e implementar soluções de Machine Learning, R e Python, realizar ações de mineração de dados, análise referencial e análise de dados estatísticos, estruturar e gerir repositórios para Big Data, colaborar na implementação de boas práticas de governança de dados, apoiar em ações de mascaramento de dados para garantir a segurança e privacidade das informações. Essas são algumas das atribuições que são necessárias aí no dia a dia. Pode-se concluir, então, que a carreira do cientista de dados é uma das especialidades mais procuradas no momento, pois é marcada pela combinação das habilidades em programação, estatística e análise de dados, promovendo ideias de otimização dos recursos de uma empresa ou organização para gerar benefícios se baseando em coleta de dados. Aqui trouxemos algumas referências que usamos para criar os slides e os estudos em cima dessa análise sobre a profissão de cientista de dados. E ficamos por aqui com o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima!